Ouvinte espectadores Gregário, temos o orgulho de ter na nossa companhia um jornalista esportivo de alta estatura que brilha as transmissões da ESPN junto com o Celso Anderson, e as provas que a gente se emociona, torce, vão da voz e da condução do Renan e do Celso. Renan, bem-vindo a Gregário Cycling. Obrigado, Álvaro, pelo convite para estar junto com vocês mais uma vez. Adoro o trabalho de vocês, vocês são muito bons aqui no trabalho que vocês fazem. E não sei se estão alta estatura, viu? Porque eu tenho só 1,78, pô. Não sou tão alto 1,75, assim. O Nicolas acho que é um pouco menos, o Leandro é mais ou menos a mesma coisa, então acho que sim, alta estatura. Agora, você conta aqui, porque a gente conhece muito do seu trabalho como jornalista, mas talvez não tanto quanto a pessoa, o atleta e o ciclista. O ciclista acho que também está ficando conhecido, porque figurinha carimbada em vários pódios, inclusive recentemente lá, Conservatória, no Gran Fondo de Nova York, né? Então, a gente começa a entrar nas corridas, a brincar, é legal, né? É que nem todos, eu cresci jogando bola e fazendo isso, fazendo aquilo, sempre querendo ou chegar na frente de outro, ou fazer o gol, ou ganhar o jogo, desde que eu comecei a pedalar também, isso acompanha, essa competitividade acompanha, então, e o ciclismo é um esporte tão legal, né, de praticar, de viver, de ter no dia a dia, e aí a gente vai se aprofundando cada vez mais no trabalho e fora do trabalho também. Como é ir no vestiário, deixar a camisa de ciclismo, botar um uniforme de esporte de bola, depois outra coisa que narra, assim, porque essa é a dinâmica da ESPN, de ter sempre um jornalista esportivo e um comentarista em todas as transmissões. Mas como você se descobriu múltiplo de ter autoridade e propriedade para falar de diversos esportes? Isso vem, acho que desde sempre, assim, de sempre acompanhar muita coisa diferente, né? Praticar eu sempre pratiquei de forma muito amadora, assim, nunca fui federado na infância, nada, eu jogava time da escola, campeonatos entre escolas e tudo, mas tirando isso, nunca fui atleta federado nem nada, mas eu sempre acompanhei tudo que era esporte, porque desde pequeno eu queria ser jornalista, eu queria ser narrador. Então, sempre acompanhei, sempre quis praticar, então se eu pudesse brincar de qualquer coisa, eu queria brincar de qualquer coisa, fosse o futebol, ou o basquete, ou o beisebol, ou pedalar, porque eu andei muito de bicicleta quando era criança, e aí eu fui levando isso para a vida já sabendo que eu queria ser um jornalista esportivo, e fui levando isso para a minha experiência de trabalho. Eu comecei trabalhando com automobilismo, os primeiros trabalhos que eu tive, os primeiros empregos foram ligados ao automobilismo, e depois, quando eu entrei na ESPN, foi em 2015, foi por causa dos esportes americanos, que era outra coisa que eu tinha aprendido a gostar, um pouco assistindo a ESPN, um pouco querendo praticar no dia a dia, brincar da forma mais simples que fosse, ou jogando no videogame, que eu jogava bastante também, de tudo que era esporte diferente. E aí você vai pegando a dinâmica do jogo, de cada esporte, a lógica, os objetivos, e conhecendo as histórias e os jogadores, e querendo contar essas histórias também, que aí é o papel do jornalista e é o que me encantava também no jornalismo. Agora, tem um lado que é o desafio de estar ao vivo, é que quando você erra em rede nacional. Tem alguma coisa que você se lembra que te marcou na sua carreira e que até te levou a amadurecer, de uma casca de banana que você escorregou numa transmissão? Sempre tem, né? Casca de banana sempre tem. Erros acontecem. Eu não gosto de errar, não gosto de estar errado, quero acertar sempre, e se eu errar, acho que é importante corrigir no ar. Não me preocupo mais, assim, o erro que eu acho que eu não posso cometer não é nem informação, porque escorregar, você pode escorregar. O erro que eu acho que eu não posso cometer é dar uma opinião que seja uma opinião babaca, uma opinião racista, uma opinião homofóbica, preconceituosa, e esse é o tipo de erro que eu acho que eu não posso cometer, acho que ninguém que está no meu papel pode cometer. E a gente tem que sempre aprender a cada dia. Se eventualmente acontecer, tem que aprender, tem que seguir em frente, tem que pedir desculpas, e eventualmente a gente pode errar uma informação, pode errar, narrando a prova de ciclismo, pode acontecer de errar um atleta que está na tela, confundir um com o outro, ou quem está em cada grupo, ou está narrando futebol, errou um jogador, errou outro, eu quero acertar sempre. Se eu erro, eu me martirizo um pouquinho. Eu acho que o meu trabalho não ficou tão bem feito, não ficou tão legal, acho que poderia ter sido melhor. Mas tem coisa que faz parte. Já aconteceu de eu errar nome de cara na chegada de corrida. Lembro a primeira etapa do Tour 2019, e aí eu não tinha tanta experiência no ciclismo quanto eu tenho hoje, porque eu comecei a narrar ciclismo em 2017,
e agora estamos em 2024, acho que eu já acumulei muitas e muitas provas. Já tenho mais provas de 2019 para cá do que eu tinha até 2019, quando eu cometi esse erro que eu vou falar. Que foi a primeira etapa do Tour, lá em Bruxelas. Que eu lembro que o Groenewegen caiu no quilômetro final. E a hora que teve o tombo, de cara eu percebi que era o Groenewegen no chão. E beleza, porque tinha marcado os sprinters, só que era uma época que eu não tinha marcado tão bem os embaladores, por exemplo. Uhum. E o Groenewegen caiu, eu sabia que ele não ia disputar a chegada. De repente vai um da Jumbo e ganha a chegada. E eu falei, é o Van Aert. E não era o Van Aert, era o Teunissen, no caso. Que era um terceiro cara da equipe que foi lá e ganhou. O Van Aert foi quarto, eu acho, naquele dia. O Teunissen ganhou. Pô, primeira etapa do Tour de France, eu errei o cara que ganhou na linha de chegada. Não é legal. Mas acontece, né? Você tem que seguir em frente e cuidar de fazer um trabalho melhor no próximo dia, um trabalho melhor a cada dia. A ESPN é muito cuidadosa com o esporte, até porque o foco dela é esporte, e você tem a companhia de alguém muito experiente, que é o Celso. Mas no começo das corridas de bicicleta, você cometia aquele erro de, enquanto o pelotão estava andando, agora fulano está em primeiro, agora fulano está em segundo, agora fulano está em terceiro, agora... Não, essa noção eu já tinha, Não é ultrapassagem que nem Fórmula 1, eu já tinha acompanhado um mínimo ali para entender que não precisava, não era... Tá em primeiro agora não quer dizer muita coisa. Não é igual a corrida de Fórmula 1. Agora, isso te mordeu a mosca de você praticar e praticar sério, porque você está correndo com a elite. Assim, você está falando que você está brincando, mas de verdade você corre e faz presença junto com a elite do ciclismo brasileiro. Como é que essa semente foi nascendo dentro de você? Eu falo que eu estou brincando porque eu sou um amador, é um hobby para mim, não deixa de ser um hobby. E eu não sou um cara que estou competindo por uma equipe, precisando dar resultado, que aquilo é o meu ganha-pão. Uhum. Por isso que eu falo que eu estou brincando, eu vou lá porque eu gosto de estar lá no meio, porque eu gosto de me divertir, porque eu consegui chegar num nível físico que eu consigo estar ali no meio, pelo menos por uma parte da corrida. Mas, como eu falei no começo, eu sempre fui competitivo de querer brincar de tudo, participar de tudo, disputar tudo que podia, jogar tudo que era esporte que pudesse. Enfim, sempre fui competitivo. E eu sempre gostei de andar de bicicleta. Eu andei muito de bicicleta na infância, só que eu não fui apresentado ao ciclismo de estrada quando eu era criança. Então, no prédio que eu morava, a gente fazia corrida de bicicleta o tempo todo, mas a referência não eram os ciclistas da época. A referência era o Michael Schumacher, era o Barrichello, era o Valentino Rossi. Então, era como se tivesse um circuito ali para correr Fórmula 1, mas de bicicleta. E eu sempre gostei de andar de bicicleta ao longo da vida. Quando eu cresci, ficou também sendo um pouco uma forma de locomoção para mim. Eu gostava de usar a bicicleta para me locomover. E gostava de sair, vou passear, vou no parque ali de bicicleta, tudo. E quando eu entrei na SPN, comecei a ter contato com o Celso, até antes de fazer transmissão, quando eu comecei ali nas transmissões, o Celso viu que eu gostava de andar de bicicleta, e eu lembro de um Bike Series em Interlagos, que ia rolar, eu tinha uma bicicleta, uma Caloi urbana, e eu perguntei pro Celso, com a minha bicicleta eu posso correr? Ele, não, eu vou te emprestar uma bicicleta. Ele me emprestou uma Speed, foi a primeira vez que eu andei numa Speed, foi com 25 anos. E aí ele me emprestou essa bicicleta, uma Like, né, que foi um projeto que ele fez em uma época, junto com o irmão dele. E eu fui lá para Interlagos e fiz o Bike Series, e na época acho que eu fiz 70 quilômetros, né, naquela edição, e dali eu levo algum jeito, isso foi 2017. Só que a dinâmica do que é treinar, de ir para a USP, ir para a ciclovia, ir para a estrada, tudo isso daí eu demorei para pegar, porque tudo era né, eu andava de bicicleta, mas me parecia meio surreal fazer algumas coisas que eu faço hoje, que não deixam de ser um pouquinho surreais, tá na marginal de bicicleta, mas que você se acostuma e você vê que não é tão absurdo assim. Mas quando eu comecei, isso daí demorou um pouquinho. Ou então acordar cedo, sabe, de acordar 4 da manhã, eu trabalhava muito à noite na época, então era difícil e aí demorei para pegar nesse tranco, aí foi lá para 2019 que eu comecei a, de fato, treinar para valer e praticar para valer o ciclismo de estrada. Então, porque um desafio que você tem, como todos os jornalistas, que você tem escala. Então você não tem uma rotina de horário que você consegue encaixar, e você tem que encaixar a tua atividade pessoal em função da escala, né? Como é que é esse desafio para você encaixar treino e até ter a companhia de outras pessoas? A hora que virou essa chavinha do acordar cedo, que foi lá em 2019, que aí comecei a andar mais com o Celso até,
e com os Pambrods lá, que é esse grupo de amigos que a gente tem aqui em São Paulo, que sai para treinar dia sim, dia também. Quando virou essa chavinha, ficou mais fácil. E o ciclismo, eu acho que, de certa forma, ele é um esporte que ele é mais fácil até de se adequar nessa rotina meio maluca que eu tenho na TV. Porque se eu narro muito esporte americano, se eu vou narrar futebol americano, beisebol, eu vou narrar à noite. Então vão ser jogos que vão acabar 10, 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã. Se eu narro tênis, que é outro esporte que eu faço, aí é meio aleatório, porque depende do torneio. Se é um torneio na Europa, pode ser que eu narre de manhã, pode ser que eu narre à tarde. Se é um torneio nos Estados Unidos, eu vou narrar à noite. E aí fica tudo quebrando. Só que o ciclismo é um esporte que, no caso, a gente tem o nosso grupo. O nosso grupo vai sair todo dia, eu estando lá ou não estando lá. Vai ter alguém para pedalar. Então, o dia que eu posso, eu tenho companhia. O dia que eu não posso ir com o grupo, eu posso pegar a bicicleta e sair, ir para a ciclovia, ir para o Pico do Jaraguá, o horário que eu quiser. Eu consigo fazer isso. Eu não consigo jogar bola no horário que eu quiser. Eu não consigo... tênis, eu vou ter que marcar uma quadra no horário específico, ou, sei lá, um outro esporte. Então, nesse sentido, o ciclismo, eu aprendi a encaixar na minha rotina. E aí, claro, quando a gente pensa em, vai andar num alto nível, aí tem as complicações de qualidade de treino, de tipo de treino que você vai conseguir encaixar, mas no sentido de praticar e poder se divertir praticando um esporte, seja lá quantas vezes for na semana, 3, 4, 5, 6 vezes na semana, isso daí o ciclismo acabou se tornando o esporte que mais cabe dentro dessa minha rotina maluca. Qual é o teu volume de treino semanal que você, na média, consegue fazer, de horas? Numa semana mais fraca, 10, 12 horas. Numa semana melhorzinha, com um pouco mais de tempo, 15, 16, 18 horas. Bom, então, ouvinte, vocês estão avisados, esbarrando com o Renan, já sabe o volume que tem nas pernas do cara, né? Para não fazer gracinha. E se quiser pedir autógrafo, ele deu uma apertada, vai ser difícil ficar na roda. Agora, quanto ajudou você praticar o esporte e estar amadurecendo como atleta e consistência de pódio nesse amador dedicado como material para você fazer as transmissões? Ajudou muito, assim, ajudou bastante. Eu sempre falo que o que eu aprendo estudando, me preparando para fazer uma transmissão, eu consigo usar também como atleta, e o contrário, o que eu aprendo na bicicleta, eu consigo usar numa transmissão. Para narrar, tem uma coisa que a gente precisa ter, que é treinar o olho. Para cada esporte diferente, você precisa saber para onde olhar. Então, é para onde olhar na tela, e a gente tem a mesma imagem para narrar na TV que vocês têm em casa para assistir. Treinar o olho para onde você tem que olhar na tela, mas também no material de apoio. Seja na ficha que eu vou ter no papel, na anotação que eu vou ter no caderno, seja no que eu tenho aberto no meu computador. Então, qual aba que está aberta, qual site que eu tenho que ter, se é para narrar um automobilismo, por exemplo, ou um contrarrelógio de ciclismo, a tela da cronometragem, se é para narrar o futebol americano, é a tela de estatísticas, de informações do jogo que vai atualizando ali a cada jogada, se é para narrar qualquer esporte que seja, mais uma anotação como a história, alguma coisa. Então, qual é a hora que eu posso olhar e onde que vai estar isso? Eu tenho que estar ligeiro. E aí, o que eu estou falando isso? O que me ajudou da bicicleta? Eu pedalar me deu um conhecimento maior sobre a bicicleta e sobre estar no pelotão. Então, eu aprendi a olhar melhor, narrando uma corrida, para o pelotão. E aprendi a olhar melhor para o equipamento que pode estar acontecendo. Quando eu comecei a narrar, o cara furava o pneu. O Celso na hora furou o pneu. E até eu percebi que o cara tinha furado o pneu. Não percebia. Hoje eu percebo. Hoje eu consigo ver e, o cara acho que furou o pneu. Muitas vezes rapidinho já dá para perceber. E até conhecimento sobre os termos técnicos. De estar numa conversa com o Celso e ele falar, não, porque o shifter da bicicleta, ou o movimento central, ou o tamanho do pedivela, ou não sei o quê. E eu ter isso rápido e fresco na minha cabeça, porque também faz parte do meu dia a dia fora de uma transmissão. Então, o valor do seu trabalho, inclusive, e você falou uma coisa que nunca tinha me ocorrido, que é treinar o olhar. Porque a sua transmissão versus uma transmissão de outra qualidade, a transmissão de outra qualidade é aquela que está me mostrando o que eu já estou vendo. Então ela é irrelevante. E o seu valor está em você me chamar a atenção do que eu não estou vendo. Seja na tela ou seja de uma informação de suporte que você fez um dever de casa antes de entrar na transmissão, né? Então, por aí, que bom que você acha isso, porque acho que é um pouco do objetivo.
Tem um outro lado também que às vezes o cara fala, pô, mas não tá vendo que tá na tela? Às vezes eu não tô justo por causa disso do olhar, porque você tá olhando para uma outra coisa, você tira o olho da tela por 5 segundos, por 10 segundos, e você deixou de ver algum detalhezinho ali na hora. Ou mesmo olhando para a tela, eu posso estar olhando para o lado esquerdo do pelotão e acontecer alguma coisa na direita que eu não percebi que o cara que tá em casa viu. Mas, lógico, o ideal é tentar perceber ao máximo o que está na tela e também acrescentar algo a mais, né? Seja de uma história, seja de uma informação técnica, de uma informação esportiva ali que está acontecendo no momento. Ou uma identificação de um atleta. Tem momentos que é extremamente entediante e para quem está no ar é um desafio enorme, aquelas provas de plano que não acontece nada, que quem está no carro de apoio está dormindo, e você e o Celso têm que sapatear para manter a atenção do ouvinte. Essas são as mais difíceis de fazer, né? E são as mais difíceis e é o que demanda a preparação. Eu não chego lá e só sento na frente da TV e saio falando. Eu tenho que ver aonde que vai passar, como que eu faço para preencher esses momentos, para ter coisas legais. Eu tenho que acompanhar o noticiário, tenho que saber o que está acontecendo no dia a dia, saber a história dos atletas que estão ali, o que eles falaram de ontem para hoje, e também as histórias dos lugares por onde a prova passa, né? Porque são coisas que enriquecem, que são legais, e eu adoro pesquisar essa parte também e ler sobre essa parte, e sei que muita gente assiste mais por isso até do que pela corrida em si, do que pela prova em si, porque tem gente que gosta de ver o castelo que aparece lá no meio, né? De ver a França vista de cima, faz parte também. Tem gente que não entende esse lado, eu quero saber só da corrida, não quero saber, mas você é uma pessoa que assiste, você não é todo mundo que assiste, e isso daí demanda mais tempo durante um Tour de France do que as horas no ar em si. Eu estou por 3 horas no ar no Tour de France, mas muitas vezes eu fiquei 4, 5, 6 horas vendo coisas que eu vou eventualmente utilizar numa transmissão, pesquisando coisas que eu vou eventualmente utilizar na transmissão. E a armadilha de que você está numa cabine com telas, com uma outra pessoa, e eventualmente tem uma distração e tem uma conversa que engrena, que às vezes, sem querer, você sai completamente do contexto do que está passando na tela. Assim, às vezes as pessoas cornetam de longe, mas não tem a sensação de quão desafiante é manter o foco 3 horas, 4 horas, quando você está numa cabine, a prova de som, não tem luz, não tem nada, olhando uma tela que chega uma hora que você fica um pouco cansado de olhar para aquela tela e uma pessoa puxa um assunto e você vai... essa é uma arte, né? Não, pode acontecer também, pode acontecer. Todo mundo aqui trabalha e todo mundo deve ter o dia que hoje eu tô com dor de cabeça, hoje eu não dormi bem, hoje eu tô com uma preocupação fora daqui. Pode ter fatores externos que vão afetar. E não é todo dia que a gente vai estar nota 10, mas no meu caso, eu sei que sempre tem alguém vendo. Então eu sempre tenho que tentar, por mais que eu não esteja tão legal, sempre tem alguém vendo. Esse alguém é alguém que ama o esporte, é alguém que é apaixonado pelo esporte, que pode achar legal o que eu estou falando, ou fala, pô, esse cara não manja nada, esse cara falou uma bobagem. Pode ser um chefe, pode ser qualquer pessoa, pode ser um chefe que olhou, pô, o cara, isso daqui foi legal. Nossa, o Renan falou um negócio ali que, pelo amor de Deus, o Renan hoje não tá legal. E aquilo fica, a gente marca. Eu, como telespectador, a gente assiste um outro programa, uma outra transmissão e marca a pessoa por 5 minutos ali que não foram legais e vai lembrar daquilo mais do que o resto que foi bom. Então eu tenho a consciência que sempre tem alguém vendo, pro bem ou pro mal. Então eu tenho que tentar estar da melhor forma possível, fazer o melhor trabalho possível a maior parte do tempo. Uma prova que você guarda no coração de quase infartar narrando? Narrando? Aquela Roubaix da Chuva foi legal, né? A Paris-Roubaix da Chuva, 2021, que o Colbrelli ganhou, aquela foi uma prova, foi bem alucinante. E Roubaix é sempre Roubaix. Você tem alguma prova de coração, assim, entre clássicas, grandes voltas? Não, o Tour. Alguma coisa que você, pessoalmente... O Tour, acho que o Tour é maior do que tudo. O Tour é um evento que a gente espera o ano inteiro, que o fã de ciclismo espera o ano inteiro, que a gente percebe que as pessoas se empolgam muito mais de assistir, de mandar mensagem, de conversar no dia a dia, porque são os principais atletas, é a principal corrida. Então, acho que o Tour é um negócio que me pega bastante, assim.
Das provas de um dia, a Paris-Roubaix, porque é um negócio muito único, né? É um negócio muito único ali, a Paris-Roubaix. Então, e é uma vez por ano. O Tour é uma vez por ano e dura 3 semanas. A Paris-Roubaix é uma vez por ano, mas aquela intensidade concentrada em 2 dias. Então, são 2 provas que me pegam bastante. Um outro desafio para quem é jornalista e narrador e de esporte é que você não pode declarar suas preferências, né? Você não pode torcer, você tem que narrar. E aqui um segredo aqui, para quem você torce? Eu acho que pode revelar preferências. É louco isso, porque... Até o Nelson Rodrigues, como jornalista esportivo, revelava suas preferências então, claramente, né? Porque assim, eu não falo sobre o time de futebol que eu torço. Porque, embora eu não trabalhe com futebol nacional, acho que eventualmente é uma coisa que eu posso fazer, e eu sei que isso pode ser um problema mais de percepção que os outros vão ter no meu trabalho do que da torcida em si. Mas eu, pessoalmente, eu tenho a consciência que o cara que gosta de futebol e torce pro Corinthians, ele vê futebol de um jeito, que o cara que torce, pegar futebol internacional, e tem exemplo de escola mais claro, o cara que torce pro Barcelona, ele vê futebol de um jeito, e o cara que torce pro Real Madrid vê futebol do outro, e o cara que torce pro Manchester United ou pro Milan, e eu tenho consciência de que o jornalista, cada comentarista que está ali, ele tem uma formação, e o time que ele torce afeta a forma que ele vê o futebol. O que eu acho que tem que ter é um distanciamento de, beleza, eu vejo o futebol dessa forma, mas tem que ter um distanciamento de você não ser parcial com informações, né? Uma coisa é a visão e a opinião, outra coisa é o que é mais objetivo e você perder a objetividade. Isso é uma questão. Eu, no ciclismo, eu realmente não tenho ninguém para quem eu torço. Não tenho. Porque enquanto jornalista, você tem que contar as histórias dos caras que estão lá. Então você vai pesquisar e vai ver as histórias de vários caras. E você gosta da história de um cara, mas você também gosta da história de outro cara, e de um terceiro, e de um quarto. E então eu torço para um, mas se outro ganhar eu também tô feliz, e se outro ganhar eu também tô feliz, e se outro ganhar eu também tô feliz. Então eu não tenho uma torcida específica por ninguém no ciclismo. E mesmo em esportes que eu torço para alguém, por exemplo, eu narro bastante beisebol. Eu torço para o New York Yankees no beisebol. É um esporte que eu tenho uma torcida. Mas quando eu estou fazendo jogos e fazendo jogos de outros times, eu estou vendo as histórias de outros times, eu posso achar outros times legais também. Eu consigo achar outros times legais e me empolgar com esses times. Então, eu acho que o principal é entender que a torcida faz parte da formação que aquela pessoa tem, que aquele profissional tem. Só não pode a torcida afetar a objetividade no trabalho. Uhum. Você distorcer a informação para a versão que você gosta mais. Exatamente. Bom, e assim, o cara que... Um gaúcho pode achar que um lance é falta no futebol ou que não é falta, e um cara de São Paulo, do Rio, pode achar que é. Isso daí é uma coisa até de informação, mas mas tem coisas que são mais objetivas ali que você não pode se deixar levar. Como é traduzir o esporte? Por exemplo, futebol americano, beisebol e ciclismo são 3 esportes que são difíceis de assistir para quem não conhece. Porque o que você está olhando na tela, você não entende rápido, diferente no jogo de basquete, de vôlei, de futebol. Como foi a tua experiência em traduzir e seduzir o espectador para aquele esporte que você está narrando dessas 3 modalidades? Isso daí é doido porque eu não sei quanto que eu fiz de fato esse trabalho. É uma coisa que eu não tenho essa noção, por mais que eu esteja lá há alguns anos. Porque tem alguns, por exemplo, o Everaldo Marques, ele fez muito trabalho de traduzir o futebol americano para a galera começar a acompanhar, e eu cheguei 10 anos depois. Então, eu peguei muita gente que não estava do zero, embora seja um nicho, assim como o ciclismo é um nicho, outros esportes são. Gente que está sempre tentando explicar e voltar em explicações básicas, tomar o cuidado para não se deixar levar, porque é fácil também. Eu e o Celso, a gente começa a conversar entre a gente, e com o conhecimento que a gente tem, e esquecer um pouquinho dessa galera que está chegando agora. O ciclismo é um esporte que quem chega acha que é só sair fazendo força e não consegue bater o olho e pensar que existe toda a parte tática, né, estratégica de um trabalho de equipe. Então tem que estar sempre me policiando para dar essas explicações. Não é toda a transmissão que eu vou fazer isso, mas acho que ao longo do tour
com certeza a cada 2, 3, 4 etapas. No fim de semana eu sempre tento pegar alguma coisinha, explicar isso um pouquinho mais didático, porque eu sei que vai ter gente diferente ali acompanhando, e para tentar fisgar um pouquinho essa galera também e trazer um pouquinho mais para dentro. Mas no fundo, uma coisa que o Biratan Leal fala, que é comentarista de beisebol, de futebol lá na TV, às vezes o cara manda uma pergunta e aí o Biratan responde, ela fala, não, o que você pensa sobre isso? O que você acha que é? E o cara fala, eu acho que aconteceu tal coisa. E o Biratan responde, não, é isso mesmo, você pensou certo. Então, às vezes, também é só o cara que está em casa, pensa, eu vou perguntar, não, mas se eu parar e pensar e tentar entender, tá, entendi, faz sentido. E por aí vai também, acho que é uma via de mão dupla nesse sentido. E o ciclismo feminino, onde você tem a Ana Lídia na sua companhia em algumas transmissões? Como é que você vê a diferença dos dois, do masculino e feminino, e principalmente o feminino que vem amadurecendo? Porque ele era uma coisa marginal, com poucos recursos, com poucas transmissões, provas muito mais curtas. E como é que você vê essa evolução do ciclismo de estrada feminino? É enorme, né? É enorme, e é louco, porque eu estou há relativamente pouco tempo trabalhando com ciclismo, desde 2017, que foi a primeira transmissão que eu fiz, e o ciclismo feminino é mais recente do que isso, né? Esse boom. Claro que já existiam corridas, mas esse boom é realmente de depois da pandemia para cá. Desde a Paris-Roubaix feminina, que acho que deu aquele boom ali, e agora tem o Tour de France feminino. Eu acho que tem dinâmicas que são um pouquinho diferentes de prova, porque como a prova é mais curta, a intensidade também é outra. Se fizer uma prova feminina mais longa, será que a intensidade vai ser a mesma? E o nível médio do pelotão para aguentar a prova mais longa naquela intensidade? Será que isso vai gerar um produto melhor? Não necessariamente. Às vezes é melhor ir aumentando bem pouco a pouco, mas a gente está vendo que o nível médio do pelotão também está dando uma alta enorme. Então, se pegar o primeiro Tour de France e pegar o que a gente vai ver agora em agosto aqui de 2024, acho que com certeza o nível médio das atletas já está subindo muito. E até mencionando uma hegemonia, porque ano passado, por exemplo, a SD Works estava correndo uma categoria e o resto outra. Esse ano a gente já vê que várias equipes estão batendo o guidão e a SD Works não reina como reinou, né? Exatamente. E o ciclismo feminino e o esporte feminino como um todo, uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é que ele não envolve só a competição em si. E tem muitas pautas sociais que são debatidas, que acompanham o esporte feminino, porque o próprio fato de ser recente mostra como as mulheres não tinham oportunidade de estar nesses espaços, de disputar essas provas até muito pouco tempo atrás. Então, toda essa evolução faz parte, e até a linguagem é um pouco diferente, o público feminino é diferente do público masculino, então são coisas para se ter em mente quando a gente faz essas transmissões também. Como é que você acha que o ciclismo poderia se popularizar mais no Brasil? E não vamos falar de política pública, não vamos falar de nada disso, vamos falar de temas macro, assim, você vive e assiste o público nas provas que você transmite, e você vive o ciclismo brasileiro, da interação de público, da popularidade. Que ações você acha podiam acontecer para tornar o ciclismo, ou de repente não porque não, eu acho Álvaro, eu acho que tem duas coisas. Uma é o impacto que um ídolo pode ter, e aí pensando no ciclismo como esporte, para aumentar o público do esporte, o impacto que um ídolo pode ter. Então, se aparece um Guga no ciclismo, ele vai chamar muita gente. Se a Tota vai lá e ganha uma medalha olímpica, ela pode chamar muita gente para o ciclismo. Ou um outro atleta pode chamar muita gente. O Avancini, porque você fura a bolha. E você vai aparecer para muita gente e aí vai abrir os olhos. Mas eu acho que tem a questão de política pública, sim, que entra nisso daí, que eu acho que não é necessariamente a questão do esporte. É a questão da bicicleta como um todo. É a bicicleta ser um negócio mais popular, porque eu acho que isso pode levar a mais coisa. Então, se tiver mais gente usando a bicicleta, vai ter mais gente que vai ter contato com esse meio, que eventualmente vai bater o olho, vai ver uma corrida de mountain bike, uma prova de ciclismo de estrada, ou o que for, e pode se interessar mais. Eu acho que... Só que aí é uma questão que envolve mobilidade. Ter segurança para as pessoas usarem a bicicleta no dia a dia, enfim, terem mais contato com esse meio, e também a realização de provas. Conforme as pessoas entram
nesse meio é a realização de provas. Eu falo tanto provas para amadores, a gente sabe que está tendo um boom de ciclismo amador no Brasil, mais prova para categoria de base, porque a gente só vai ter esses ídolos também, que eu mencionei, se tiver formação de atletas. E a gente tem poucas provas de base, e as provas de base que a gente tem no Brasil, acho que não se comparam às provas de base que existem em outros lugares, por isso que é mais difícil para a gente conseguir formar um atleta que vai competir no nível World Tour. Como é que você vê a evolução que está acontecendo no pelotão masculino? Acho que ele é mais marcante porque tem uma referência de médio e longo prazo do que o feminino, aonde você tem ciclistas muito do nível de competitividade muito parecidos e no nível de performance impressionante. E vamos descartar aqui qualquer suspeita de doping, porque não há nenhuma evidência que esteja acontecendo, como aconteceu nos anos Lance e EPO. Mas eu, pessoalmente, acredito que tem uma combinação de fatores que está propiciando isso. Como é que você, que está desde 2017 assistindo e reportando e se preparando para fazer transmissão, vê essa evolução? Uma combinação de fatores. Tem muita coisa que os caras fazem melhor, né, Álvaro? Os equipamentos são melhores, mas a nutrição é melhor, o trabalho das equipes é melhor, a atenção aos detalhes, o trabalho dos treinadores, você aprende muita coisa ao longo do tempo, na preparação dos atletas, no tipo de treino que você vai passar, na periodização, onde o cara vai treinar, esses camps de altitude, cuidados que as equipes hoje têm de levar o colchão para os atletas, para os caras dormirem no mesmo colchão, de levar o chefe que acompanha, e o nutricionista que faz o cardápio de cada dia, e que fala o que o cara vai comer a cada momento ali durante a prova, a qualidade dos produtos que se usa, né, dos suplementos que se usa, eles melhoraram muito, então melhora a absorção. Se melhora a absorção, quer dizer que você usa melhor aquela energia que você está consumindo, isso vai te dar um desempenho melhor. Quando eu falo do equipamento da bike, pensa na bicicleta que se usava nos anos 90, e na bicicleta que se usa hoje. Quanta energia o cara não economiza ao longo da prova para fazer aquele esforço no momento decisivo, na montanha final, né, que o cara se desgastava muito mais antes. Então, não, e até detalhe, que foi a informação que o Nicolas chamou a atenção, do câmbio eletrônico. Sim, se você for somar a quantidade de pequenos gestos com o dedo que um ciclista que está cambiando o tempo todo com câmbio mecânico versus câmbio eletrônico, você soma tudo, são pequenas coisinhas que fazem diferença. Então, tanta coisinha que acho que isso permite entender e acreditar, que é o que você falou da suspeita, né? Que antigamente, em outros tempos, eu acompanhava por fora, por cima, mas já me aprofundei mais nesses assuntos hoje, e você sabe que você acompanhou bastante na época, essas evidências todas que existiam na época e que hoje a gente não vê. Não, os controles evoluíram e não tem ninguém que esteja se destacando muito mais do que os outros, como foi o caso dos italianos que inspiraram o Lance, e aí toda a turma em volta do Ferrari, a turma em volta do Puentes. Agora, você não me respondeu a pergunta da sua preferência, então eu te proponho a brincadeira do ping-pong. Eu vou falar o nome do ciclista de destaque dessa geração e você só dá a sua opinião sobre cada um. Quem é melhor, não quem eu prefiro. Não quem é melhor, só a sua opinião de pontos positivos e negativos que você percebe. Então, começando por quem está em voga hoje, o Tadej Pogačar. Esse novo canibal, né? Ele não gostou muito da brincadeira, né? Mas é um cara muito completo, né? Um cara muito completo e que ninguém nas últimas décadas conseguiu ter a versatilidade que ele tem, pegando voltas e provas de um dia, e prova de montanha, contra-relógio, e tudo que ele tem ganho e a quantidade de vitórias, é um cara completíssimo. Vingegaard? O Vingegaard é um voltista, né? É um cara... até vai correr San Sebastián agora. É raro ver ele em prova de um dia, mas ele é um cara que a gente vê que ele é um voltista e que ele consegue preparar o ano dele e a forma dele para um grande objetivo, que no caso foi o Tour de France, que ele ganhou 2 vezes, e esse ano ele teve um acidente que atrapalhou, mas é um cara que, com tudo dando certo, ele consegue ter um desempenho espetacular. Renko? O Renko é outro que... eu falei do Pogačar completíssimo, o Renko também é esse all-rounder, né? Mas impressiona como ele é vencedor. O Pogačar até ganhou mais do que o Renko, mas falando do Renko, cara, ele ganhou o que tinha para ganhar. Assim, ele já ganhou uma grande volta.
ele já ganhou Clássicas Monumento, ele já ganhou o Mundial de Estrada e de Crono, e aí ele ganhou Olimpíadas, Estrada e Crono. Ele consegue se propor a ganhar coisas diferentes, ir lá e ganhar essas coisas também, e ele tem só 24 anos e, claro, tem o Tour de France, ele tem o Tour de Flandres também, que ele como belga pode querer ganhar, mas olha a diferença de tudo que ele já ganhou com tão pouco tempo e com a forma como ele ganhou. Roglic? O Roglic eu acho que é um exemplo de um cara com uma capacidade física impressionante, é um cara que vem de outro esporte, que entra no ciclismo e se torna esse voltista, e que talvez seja o melhor cara que nunca ganhou o Tour de France entre os voltistas. Com 3 vitórias da Vuelta e uma do Giro, talvez ele seja o melhor cara que nunca venceu o Tour de France. Né? Mathieu Van Der Poel? O alienígena, né, o Van Der Poel, outro que ele consegue pegar os objetivos que ele tem e se preparar muito bem para aqueles objetivos. Né? A gente viu isso no Mundial no passado, a gente viu isso nas clássicas, no ciclocross. Ele, infelizmente, passou um pouquinho apagado pelos últimos tours. Perdão. Teve aquele tour que ele botou a camisa, que foi sensacional, mas nos últimos tours ele correu mais para o Philipsen do que para ele. Acho que falta ele ter de novo um grande Tour de France, mas é um cara que no dia dele é muito difícil ganhar. Van Aert? O Van Aert é outro que é completíssimo. Eu gosto muito de ver o Van Aert correndo, o estilão dele, tudo que ele já ganhou. E só é uma pena que assim, parece que falta ali as grandes provas. No Tour de France é espetacular. Foi que falta para o Van der Poel o Tour de France. O Van Aert no Tour de France é um negócio espetacular, tudo que ele já fez. Mas falta ali o Mundial que ele já bateu na trave nas Olimpíadas, e bateu na trave em Roubaix, acho que em Flandres, acho que falta isso daí para ele. Como é que você compara a Demi Vollering com a Lotte Kopecky? A Vollering é mais para subidas, né? Para as voltas. A Kopecky é mais essa pancheira. Acho que, até por como é o ciclismo feminino, elas batem muito de frente uma com a outra, especialmente quando a gente vê ali a Liège, né? Mas acho que a Vollering é mais para as montanhas, é mais essa voltista, a Kopecky é mais a de um dia, né? Para as provas de um dia. Por mais que elas tenham tido bons resultados nas provas da outra, né? Marianne Vos é impressionante, né? Tudo que ela já ganhou, mais de 250 vitórias. Em outros tempos ela dominou, e agora com essa popularização, ela não tem a mesma quantidade de vitórias que ela teve no passado. Claro que ela também está em outro momento da carreira e da idade, da forma física, mas ela continua ganhando. Então acho que ela continua ganhando agora, quando chamam a Marianne Vos de GOAT, né, de a melhor de todos os tempos. Eu acho que ela continua ganhando agora, é uma afirmação de tudo que ela fez antes do ciclismo feminino ter esse boom. Lá nessa Olimpíada teve uma coisa genial, que foi a Pauline Ferrand-Prévot no mountain bike e a Vos ali em segundo, disputando no photo-finish embaixo da Torre Eiffel, porque as duas estão na experiência, porque estão dando com gente... Desculpa, com a Kopecky e a Vos batendo o guidão ali. Mas que é admirável, porque são duas modalidades de explosão, de força, que quem tem 20 e poucos anos está num estágio diferente de quem está perto dos 30 ou passou dos 30. Né? Sim. E é impressionante como você vê a experiência que também funciona, não é só força bruta. Eu acho que uma coisa que me apaixona no ciclismo é isso. Sem dúvida a força é um diferencial, é um nivelador de base, mas a experiência faz diferença aonde você faz força, aonde você se coloca, e a Vos de energia. Onde é que ela vai, onde é que ela economiza, e assim como você vê as linhas que a Pauline Ferrand-Prévot faz no mountain bike, você tem gente quase que a metade da idade dela, mas por como ela faz a linha, por como ela se poupa, o que ela faz, ela se posiciona e continua competitiva. E a Pauline agora volta para a estrada, que ela já competiu na estrada, já foi campeã mundial na estrada. A Pauline vai voltar porque, quando a gente fala do ciclismo feminino, a existência do Tour de France, né? E o tamanho que o Tour de France tem traz de volta uma grande referência do esporte para o ciclismo de estrada, com o objetivo de ganhar a camisa amarela. E acho que ela é capaz. Vamos ver o que ela consegue fazer no ano que vem.
Como é que você se sente narrando, assistindo uma prova? Você em casa, por exemplo, a Olimpíada, que outra emissora fez a transmissão, e você assistia as provas em casa da Olimpíada. Como é que é? Você como torcedor. Olimpíada foi engraçada, até porque eu estava lá em conservatória, porque eu fui para o Gran Fondo New York, e estava procurando um lugar para almoçar, vendo ali pelo celular, e entrei no restaurante, e aí nesse restaurante que eu entrei, eu vi que já tinha uma TV ligada, porque tinha o pessoal do Rio lá, tava até o Daniel do Rio Cycling, tava lá com a turma, enfim, com a TV ligada. O pessoal brincou, narra aí, Renan. Eu falei, não, tô de folga, quero só assistir. Não, eu fico meio agitado, assim, vendo, sabe? Quando você... E eu só uso palavras que eu não poderia usar na transmissão. Até na transmissão tem que tomar cuidado para não ser tão espontâneo, porque você toma um susto. A hora que o Renko fura o pneu, a palavra que eu usei ali na hora não é a mesma palavra que eu usaria estando no ar na TV. Não, mas eu fico meio tentando olhar as coisas que eu olho numa transmissão. Eu também tento olhar na hora, então eu abro lá o Pro Cycling Stats para ver como que estão os grupos, a distância, ou o site da prova, enfim, e olhando e pensando até se eu estivesse narrando o que eu estaria fazendo. Esse ano não tem mais a GCN, né? Mas até assistindo assistindo provas na GCN, tá o Rob McEwen comentando. O Rob McEwen, ele falou que horas? O narrador da GCN, o Rob Hatch ou o Carlton Kirby, nesse momento ele está falando o quê? Ele está prestando o quê? Que é um pouco daquilo de treinar o olhar também. Então, eu acabo assistindo o ciclismo ou qualquer outro esporte, pensando também em como seria se eu estivesse transmitindo aquilo. Aliás, foi informação de que uma lenda e uma referência de narração esportiva, o Phil Liggett, está fazendo a sua última Olimpíada. E para mim ele foi fundamental porque numa época que não tinha nem transmissão e que para assistir uma prova tinha que comprar um VHS que só aparecia 2 meses depois da prova e tinha que vir por correio, e era assistir o Phil Liggett narrando, que é uma coisa assim... É engraçado porque ele é muito rico, mas como ele é monocórdio, às vezes dá sono. Não que seja ruim a narração dele, mas que coisa que não está acontecendo ele monocórdio. Agora, a minha memória emocional de ciclismo e Phil Liggett é uma referência, e ele se aposentando agora com 82 anos, se eu não me engano. Eu não vou falar que é a minha principal referência, porque até de ver provas gringas eu já acabei pegando uma geração que veio depois dele, fazendo provas, que o que a gente acaba chegando mais fácil é o que vem da Eurosport da Europa. O Phil Liggett, ele tá narrando para a Austrália, Estados Unidos, enfim. Então eu não vi tanto as narrações dele ao vivo. Mas já vi vídeos de outras provas mais antigas com o Phil Liggett narrando, e assim, a quantidade de informações, a qualidade das informações que ele passa, realmente é um cara muito diferente, né? E recentemente houve uma entrevista dele, antes do Tour de France, ele falando de histórias e assuntos que poderiam acontecer no Tour de France, e você vê a riqueza das informações que ele traz, porque não é só que ele está lá há 50 anos, então ele conhece as histórias. Não, ele continua empolgado, entusiasmado, indo atrás de coisas novas para colocar no trabalho dele. Eu acho que isso, para mim, é o que faz a diferença. Não dá para estar lá, mas viver do passado. Não, ele tem que ir atrás das coisas novas, porque o esporte está se atualizando. Os atletas estão mudando, e você precisa contar essas novas histórias também. E o Phil Liggett, ele, com certeza, continuou fazendo isso até essa fase final agora da carreira dele. E tem uma coisa de que é um desafio para você que transmite esportes internacionais, de que você não vive a bolha daquele esporte. Então o Phil Liggett fazia parte, como o Graham Watson, como fotógrafo. Sim, tem uma bolha que você chega lá, é uma família, é uma comunidade. Então ele está ali o tempo todo encontrando com as pessoas, ouvindo coisas que não são publicáveis, rumores, confirmações, e que você precisa se informar de segunda mão, né? Você precisa o que sai na mídia oficial, porque você não tem essa informação fresca, como se você estivesse cobrindo futebol no Brasil. Você estaria frequentando os clubes, conhece os jogadores, os amigos, que torna o seu trabalho mais complexo. Sim, não vou dizer mais complexo, porque estar no contato direto também é complexo. E o que vai ficar fora do ar e o que vai para o ar também tem a complexidade. Mas é mais legal, é mais prazeroso. Isso é uma coisa que eu sinto falta um pouco, de poder estar mais perto, mas é como são as coisas, né? A gente está aqui no Brasil, a gente realmente está mais longe, eu trabalho com esportes que não são a prioridade para o público brasileiro, então a gente trabalha da forma que pode.
E aí tenta tirar o melhor dentro disso. Por exemplo, eu tenho certeza que tem uma diferença muito grande de você ler uma declaração e de você ouvir uma declaração. Uhum. A gente lê muita coisa, mas quando você lê uma declaração, você dá a entonação que você quer na sua cabeça. Quando você vê o vídeo do cara falando, é outra coisa, é outro tom. Então, tem alguns canais de YouTube que sobem as entrevistas da zona mista depois de uma corrida. E eu tento dar play trocentos vídeos. Aí tem lá, entra em inglês, espanhol, francês, italiano, pesco pouco, mas vai no automático lá e roda. Mas eu tento pegar esses vídeos para sentir como o cara de fato falou depois da corrida, qual foi o tom que ele estava depois da corrida, estava cansado, não estava animado. Alguns podcasts também, tem aquele Cycling Podcast que eles trazem muitas entrevistas, então eu tento pegar esses meios, essas fontes de informação para formar também a minha ideia, a minha cabeça e ver como que eu vou levar isso para quem nos assiste aqui no Brasil. Uma evolução de um atleta profissional quando chega no fim da carreira é ser comentarista. E não são muitos os que fazem bem essa transição. Quem você destacaria que você respeita, que conseguiu fazer essa transição e agrega valor? Porque muita gente fala, não, mas ele praticou o esporte, mas não necessariamente quem praticou o esporte sabe analisar aquele esporte e traduzir e ter o olho como você tem de trazer esse esporte. Quem que você destaca como um exemplo positivo? Acho que um grande exemplo é o Meligeni, Fernando Meligeni. O trabalho que ele faz na ESPN, desde antes de eu estar na ESPN, mas hoje convivendo, vendo de perto, acho que ele é um cara que tem uma cabeça muito boa para pensar o esporte como um todo. O jogo de tênis, mas também o mecanismo de como funciona o esporte. Então ele é um exemplo. O Guilherme Giovannone, outro que é dos canais ESPN lá com a NBA, o jeito que ele tem comentado a NBA e que ele está aliando informações que claramente são de pesquisa ao que ele viveu. Porque é isso também, né? Você viveu mais, você tem que se atualizar, tem que acompanhar, então você tem que buscar se informar e buscar outras fontes de informação. Olimpíadas, a gente acaba vendo muito isso também, né? De atletas que competiram numa modalidade e estão depois comentando. O cara que chamou bastante atenção nas Olimpíadas foi o do skate, né? Da Globo, o Geninho. Foi um cara que foi bem legal. Acho que são alguns exemplos. Se eu falar muito, eu vou esquecer de alguém. É melhor ficar por aqui. Mas esses aí, o Meligeni é um cara que eu admiro muito, assim, pelo que ele foi como atleta e a cabeça que ele tem, as ideias que ele passa quando trabalha como comentarista. Agora, eu vivi, junto com o Leandro Nicolas Sessler, sócio aqui da Gregário, o quão desafiante é para um atleta que está na ativa fazer comentários. Porque o filtro que ele tem que ter do que ele pode falar, do que ele não pode falar, mas ao mesmo tempo, quando veste o chapéu jornalismo, você quer dar todas as informações e quer dar furo. Mas como ele está no meio do pelotão, se ele der furo, ele vai tomar tiro. Então, sim, mas os próprios jornalistas, eles também têm esse cuidado com a fonte. O que eles podem revelar, o que eles não podem. Tem coisa que você vai entregar a fonte, tem coisa que não tem. Então, acho que existe dos dois lados isso daí. Mas tem o Nicolas, suspeito para falar até, mas o Nicolas, assim, os comentários que ele traz aqui na Gregário são sempre muito bons, né? Ele é um cara... Eu não falei dele porque ele ainda não parou de competir, né? Mas o dia que parar de competir, ele pode virar um grande comentarista também. Não, sou suspeito porque a gente é sócio há 4 anos e eu tenho um orgulho enorme de estar na companhia dele, do Leandro, do Hudson Malta, que faz todas as ilustrações. E Renan, super obrigado pelo teu tempo, a sua escala que você talvez quisesse estar pedalando mais, está aqui dividindo com a gente. Não, agora é meio-dia, pô, não pedala até meio-dia. Ainda. Ainda. No trabalho que a ESPN faz com você, com o Celso, com a Ana Lídia, de todos os esportes que nós, apaixonados, temos só que agradecer, porque se não fosse isso, a gente era refém de ficar fragmento na internet. Que isso, né? Que bom que vocês estão gostando, que o pessoal em geral está gostando, a gente recebe algumas mensagens legais, ou quando tem contato assim, no dia a dia, tá em algum evento, tudo, então que bom que as pessoas estão gostando, a gente tenta fazer o nosso melhor para valorizar, né? Porque tem muita coisa para se dar valor dentro do esporte, dentro do ciclismo. Eu, enquanto
telespectador, eu sempre gostei, sempre gosto de ver quando o cara que está na transmissão, ele realmente tem um carinho por aquilo ali, tem um empenho para fazer um trabalho legal, e eu sempre valorizei isso assistindo. Então eu sempre tento fazer uma transmissão que eu gostaria de assistir também. É isso que me deixa feliz, e que bom que vocês gostem, e sempre bom estar aqui, porque vocês fazem um trabalho super legal também, então sempre é legal poder contribuir com vocês. Como espectador, eu posso dizer que você consegue, com muita frequência. Você é humano, Obrigado. mas com muita frequência você consegue. Obrigado.